Então, muito bom dia. Queria, em nome do Grupo de Trabalho de Desporto, agradecer a presença da Associação Portuguesa de Direito Desportivo e, desde já, agradecer a vossa disponibilidade e a pronta disponibilidade que tiveram para, creio que foi a primeira entidade a solicitar-nos um pedido de audiência, o que mostra o vosso empenho e a vontade de quererem colaborar também do ponto de vista que é o nosso trabalho legislativo na melhoria do desporto português e, portanto, agradecer ao Sr. Presidente, à Sra. Secretária. Eu vou só anunciar os nomes, que é para os meus colegas também terem conhecimento. O Presidente Rui Jesus, a Secretária da Assembleia Geral, a Dra. Catarina Cravo, e o Presidente do Conselho Fiscal, Carlos Ferreira. Pronto. E agradecer a vossa presença e uma pequena nota que creio que eu já transmiti pessoalmente ao Sr. Presidente, que foi o facto de nós termos estado até a semana passada na discussão do Orçamento de Estado e o vosso pedido ficou pendente até ao término da discussão na especialidade, que terminou a semana passada, e então estamos esta semana agora a refazer a agenda e naturalmente que o vosso tendo sido o primeiro pedido, foi a primeira audiência que o Grupo de Trabalho de Desporto está a realizar após este período do Orçamento de Estado. Queria felicitar-vos pela vossa solicitação, pelo trabalho que têm desempenhado também nesta área do direito do desporto, que é muito interessante, e eu vou acompanhando as vossas colunas também nos jornais da especialidade e o vosso interesse em partilhar algumas preocupações relativamente a esta matéria. Mas isso vamos agora partilhar nesta audiência. Os trabalhos decorrerão da seguinte forma. Nós damos cerca de 10 minutos, creio que será suficiente, para o Sr. Presidente ou para quem quiser, para poderem intervir inicialmente, colocar as vossas questões, as vossas preocupações, as vossas sugestões e depois passarem para uma ronda. Temos o Sr. Deputado Joel Sá, do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista e o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Faríamos uma ronda de 3 a 5 minutos para os Srs. Deputados colocarem questões à comitiva e depois daríamos mais 10 minutos no final para poderem responder às questões e pronto, e creio que é assim que costumam organizar as audiências e, portanto, é esta a proposta. E por isso eu passava a palavra ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, Rui Jesus, e o agradecimento pela disponibilidade e pelo contributo nesta área do desporto. Muito obrigado. Agradecendo os agradecimentos, queria também dizer que para a Associação Portuguesa de Direito Desportivo é uma honra estar aqui presente. No fundo, estamos a cumprir uma missão que é a nossa, que é uma missão associativa e estamos aqui até por dever, no sentido de serviço público que tentamos prestar para a clarificação, a melhoria, o debate do direito desportivo, que no fundo, quando falamos no desporto em Portugal e quando falamos no sistema desportivo, necessariamente estaremos a falar em direito, porque estaremos a falar nas regras que moldam o sistema desportivo, portanto, a partir desse momento, passa muito por este debate e pela matéria que nos traz aqui. De qualquer forma, sem falsa modéstia, queria, e o Sr. Coordenador, o Sr. Deputado Pedro Pimpão já o disse, que nós não fomos chamados aqui, portanto, fomos, neste momento ainda, foi uma proposta nossa da audição, como já disse, muito nos honra que tenha sido aceito, que de qualquer forma, eu creio que também o facto de não termos a própria Associação Portuguesa de Direito Desportivo, queria esclarecer isso para quem ainda não a conheça, é natural que durante todos estes anos a Associação vai fazer cerca de 20 anos de existência. Provavelmente até há 2, 3 anos era natural que, e também foi, salvo erros, na altura a primeira vez que fomos chamados à Assembleia da República para colaborar com os trabalhos parlamentares. Antes a associação era muito uma associação interpares, uma associação de discussão profissional, técnica, jurídica. Nesse sentido, começou há alguns anos a abrir-se, que também tem a ver com o próprio direito desportivo, não é? E da presença na sociedade e na discussão e no debate que isso tem gerado. E nesse sentido, a própria associação começou-se a abrir um bocadinho e a tentar promover essa discussão mais ao nível público. Nesse sentido, eu queria deixar aqui um bocadinho um autoelogio, se é que isso é possível, eu sei que me é permitido, porque queria fazer notar uma coisa. Há uma mais-valia que a Associação Portuguesa de Direito Desportivo traz.
aqui é esta casa, que é, somos a única entidade que pode estar aqui a trabalhar com o Grupo de Trabalho de Desporto e ter uma visão transversal de tudo o que diz respeito ao direito desportivo. Porquê? Porque não representamos nenhum interesse. E quando estou a dizer, ou a representar um interesse, qualquer outra associação que tenha aqui, qualquer outra entidade do movimento desportivo que tenham aqui, naturalmente, e por mérito, e por mais-valia, defende e procura, vem aqui debater os aspectos que dizem respeito à sua, não só modalidade desportiva, mas até entidades transversais às modalidades desportivas, confederações, Comitê Olímpico, outras. Ainda assim tem sempre uma visão parcial do sistema, que é a visão que lhes assiste. Seja através do olimpismo, que não toca no profissionalismo, seja através da confederação, que diz a respeito às federações, seja outras, não interessa. O que interessa é que a Associação Portuguesa de Direito Desportivo é uma entidade totalmente independente, que olha para o sistema desportivo dessa forma transversal, e que quando vem aqui colocar propostas, fale num sentido de achar, depois de uma discussão interna, que há melhorias que se podem fazer e que está ao alcance deste grupo de trabalho, no sentido dos trabalhos parlamentares, da Assembleia da República, fazer e construir ao nível dessa melhoria. Dito isto, eu penso que, obviamente que tenho estes 10 minutos de entrada e já analisei o plano de atividades do Grupo de Trabalho de Desporto, mas nós estamos aqui um pouco mais para dizer o que é que podemos ajudar, ou seja, que o Grupo de Trabalho de Desporto nos diga em que é que acha que podemos ajudar e que contribuições é que acha que pode ter da nossa parte. Nesse sentido, eu vou dividir as minhas duas intervenções. A segunda, obviamente, também terá dentro de algo que queira mais dizer, para além do plano de atividades, no sentido mais neste genérico de acompanhamento da realidade do movimento desportivo nacional. Tinha aqui 3 ou 4 aspectos que eu acho que são uns mais prioritários do que outros, mas acho que gostaria muito de despertar, não quer dizer, com o devido respeito, como é óbvio que os senhores deputados já não estejam dentro desta matéria, que já não tenham as consciências despertas para determinadas situações. Mas gostaria de deixar, e até, obviamente, terei que depois responder a algumas questões, teremos, qualquer um de nós que aqui está. Nesta primeira intervenção vou limitar-me aos temas que o próprio Grupo de Trabalho destaca no plano de atividades para a sua primeira sessão. E que eu consigo identificar e que consideramos nós que a Associação Portuguesa de Direito Desportivo pode trazer algum input, alguma mais-valia nesse aspecto. Que são a ética e a violência. Depois, no próprio plano de atividades, também se fala no acompanhamento da formação de carreira e de treinador do desporto e a sustentabilidade financeira. São 4 áreas que eu leio aqui no plano de atividades, que o Grupo de Trabalho se compromete até 30 de junho a produzir um relatório para a apreciação da Comissão e no qual eu gostaria de ter a oportunidade de deixar aqui 2 ou 3 notas. Na segunda, depois tenho outros 2 ou 3 temas, na nossa opinião, que me parecem prioritários e que me parecem até alguns deles com fácil intervenção da parte dos trabalhos parlamentares e de produção legislativa, mas que deixaria nota para depois. Em relação, portanto, face a estes primeiros temas, que digamos assim que fazem parte do mandato que foi atribuído ao Grupo de Trabalho de Desporto. Ética e violência. Na nossa opinião, parece-me que quando se fala em ética se pode falar no reforço do respeito pela ética no desporto. E nesse sentido, eu penso que eu vou também, queria fazer só uma nota muito rápida. A partir deste momento, eu não posso falar, como é óbvio, como Presidente, em situação institucional, Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, não posso falar em nome de todos os associados e, apesar de algum debate interno de alguns assuntos, a partir deste momento vou dar a minha opinião pessoal, ainda que corroborada pelos meus colegas, mas sobre estes aspectos. E de alguma experiência também, de 21 anos também de olhar para o direito desportivo, porque a Associação Portuguesa de Direito Desportivo é, no fundo, uma bolsa de peritos sobre esta matéria, sobre este nível, não é? Não venho aqui, isso é importante deixar expresso, mandatado, não tivemos nenhuma Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Direito Desportivo para discutir estes temas e para achar que correm ou não neste sentido. Ainda que sejam naturalmente, já tenham sido debatidos no seio da direção, no seio dos corpos sociais da Associação
e nesse sentido todos partilhamos da margem de intervenção que aqui temos. Muito rapidamente. Em relação à ética, quando o grupo de trabalho coloca aqui intervir ou acompanhar os problemas de ética e de violência, na minha opinião pessoal, acho que é algo que se pode fazer ao nível da ética para o desporto muito rápido. E que é o que falta, que ainda não se fez em Portugal ao nível da ética do desporto, que é perceber quando há comportamentos que violam a ética no desporto, que vão contra os princípios da ética do desporto, o que é que acontece a quem incorre nesses comportamentos. Ou seja, que regime sancionatório existe, ou que punição existe para quem viola a ética no desporto. Eu não me vou alongar, na minha opinião, basta olhar para o código de ética que existe para o desporto, subscrito por uma série de entidades, quase todas, salvo erro do movimento desportivo, e que na própria apresentação desse código de ética, que é no fundo uma carta de princípios, foi dito na altura na apresentação, a ideia é, temos aqui um código para a ética no desporto, que sumariza tudo o que entendemos de todos os agentes desportivos, eles próprios já o subscreveram, os mais variados agentes desportivos, que comportamento ético é que devem ter dentro do desporto? Depois a questão que fica é, muito bem, se o não fizerem, se o não cumprirem, o que é que lhes acontece? Neste momento, nada. A lógica do sistema desportivo foi deixar essas decisões para as entidades dos próprios agentes desportivos. No caso das modalidades, nas federações. Eu penso que o salto que se pode dar é olhar para esse código de ética e tratá-lo como um verdadeiro código e dizer, muito bem, havendo violação destes princípios de ética desportiva, o que é que acontece a quem viola esses princípios de ética desportiva? E esse é um trabalho que, obviamente, se tem que conceber e tem que se perceber como é que se pode fazer. Há outros, por exemplo, em Itália foi assim que se evoluiu muito, e estamos a falar de culturas desportivas muito próximas das nossas, portanto, já nem vou buscar aqui exemplos de outras culturas desportivas, vamos buscar no sul da Europa, em Itália, e foi assim que eles evoluíram no contexto. Damos sempre um bocadinho para o futebol, um bocadinho como exemplo de desportivo na sociedade, mas foi assim que eles evoluíram para uma diminuição grande, têm outros problemas, continuam a tê-los, mas uma diminuição grande dos problemas de violência no desporto e de violação de ética no desporto. Nesse sentido, quando se fala também de violência, já estou aqui com mais de 2 minutos, se me permitem. Obrigado. Mas vou tentar ser o mais, nesta fase, rápido possível. A questão da violência. A questão da violência, nós também tivemos a oportunidade e o prazer e o gosto e a honra de promover um debate antes das últimas eleições com representantes de todos os grupos parlamentares ligados ao desporto, na altura, e se bem me lembro, o que foi dito foi que há uma consciência generalizada que temos uma boa lei de 2013, que ainda assim há pequenas coisas que se poderiam aperfeiçoar e que em princípio até já haveria alguma consonância, alguma concordância entre os grupos parlamentares envolvidos no que havia para melhorar. Concordo plenamente, a questão é o que é que de facto há para melhorar, e um exemplo que dou é como é que se pode combater, porque a ideia que temos na Associação Portuguesa de Direito Desportivo e que já discutimos, é que se evoluiu muito, já fizemos muito no nosso país, e bem, e construímos bem, e todos os senhores deputados, até que já tenham estado envolvidos em trabalhos prévios a este nível, há que elogiar o trabalho que já foi feito, mas na prevenção, na melhoria da capacidade de organização de espetáculos desportivos, na prevenção da violência. No combate à violência, na minha opinião pessoal, tenho algumas dúvidas que não se possa fazer mais. E o melhor exemplo que dou é o seguinte. Se fica bem na consciência de alguém com responsabilidades ao nível do desporto, que se veja no desporto o seguinte. Agressões, ou seja, violência física nos recintos desportivos, neste momento é sancionável apenas com multa.
Ou seja, nós concebemos a lei num sentido de porquê eu tenho a minha visão, há uma história, há uma experiência de construção legislativa, mas ao que é que se chegou? Chegou ao entender-se o seguinte: só se leva à interdição de recintos, a sanção só é grave se acontecerem agressões nos recintos esportivos de especial gravidade. Ao contrário senso, todos nós entendemos, que significa o quê? Significa que não se entende no desporto nacional, não se entende que acontecerem agressões nos recintos esportivos não leva à multa aos clubes ou aos organizadores das competições. Tem que se combater, sim, tem que ser punidos, sim, mas com multa. Se é este o desporto que queremos, eu pessoalmente faz-me muita confusão. Mas, lá está, são pequenas afinações que, na minha opinião, se podem conseguir facilmente. É baixar a moldura de sanção a esse nível e entender que é inadmissível qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência física num recinto desportivo. E demonstrar para a sociedade que isso é inadmissível. Por fim, nesta fase, a questão dos treinadores. A questão da sustentabilidade financeira deixo depois, se tiverem tempo, para a segunda intervenção. A questão dos treinadores, vou responder de uma forma, ou vou acrescentar algo de uma forma muito simples, que é, nesta audição, hoje que estamos aqui, também é um bocadinho difícil estarmos a discutir e a debater o detalhe destas matérias. Portanto, sumarizando já o que iria depois dizer no fim, se me permitirem, a Associação Portuguesa de Direito Desportivo estará aqui à disponibilidade, na disposição de colaborar sempre que o Grupo de Trabalho entender. Se acharem que é uma mais-valia, se acharem que poderemos dar contributos, quando quiserem trabalhar em detalhe sobre qualquer matéria, cá estaremos, com muito gosto e com muita honra. A área dos treinadores é uma dessas áreas. Não é? Perceber se de facto há necessidade e debatermos se de facto há necessidade de ir mais longe. Porquê? Porque quando falamos de um treinador, falamos de um contrato de trabalho. Há de facto só profissionalismo no futebol? Ou não? Ou é relevante a questão da carreira de treinador em todas as outras restantes modalidades e o treinador é um profissional do desporto? Efetivamente, ou não? Mas isso também é um debate que se faz para o praticante desportivo. Mas isso gostaria depois de deixar, vem nos outros 2 ou 3 temas finais que, se me derem a oportunidade, teria muito gosto em debater com Vossas Excelências. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Queria dar nota que, entretanto, já chegaram senhores 2 deputados do PS e do PCP e agradecer a presença. Creio que o grupo de trabalho está quase todo composto, só falta o deputado João Almeida do CDS, que está noutra comissão e sabemos que é sempre difícil conciliarmos as nossas agendas parlamentares para podermos estar todos, mas creio que está aqui uma boa representação do grupo de trabalho e, portanto, agora, de acordo com o que ficou então previamente estabelecido, eu ia passar a palavra aos senhores deputados e começava aqui pelo Sr. Deputado Joel Sá, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Associação Portuguesa de Direito Desportivo, o Sr. Presidente, o Sr. Secretário da Assembleia Geral, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal. Estão aqui os vários órgãos representados da Associação, que não é muito normal nestas coisas, mas é importante e de salutar estar aqui os vários órgãos representados. Felicitá-los por a vossa vinda cá, pela exposição. A Associação, no nosso entender, faz um trabalho extremamente importante e muito útil para o desporto e para a sociedade em geral. Eu, que já fui dirigente desportivo, quer de clube, quer associativo, senti muito a falta de uma formação, de acompanhamento nesta área do direito desportivo. E acho que é uma lacuna que temos em geral no desporto, dos seus dirigentes, dos seus treinadores, de todos os agentes do desporto em geral. Há muita lacuna aqui daquilo que é o direito desportivo e, naturalmente, a partir daí poderemos ter um desporto mais saudável, se começasse também pela formação dos seus agentes, que muitas vezes o não estarem devidamente formados nesta matéria passa para os adeptos e para aqueles que acompanham as modalidades. E, portanto, o vosso trabalho é aqui muito importante, com as ações de formação que vão fazendo, com a divulgação. É pena isto não poder ser muito mais alargado a todos os clubes e começando até pelos pequenos clubes de bairro. Não estamos a falar só dos grandes clubes em termos gerais, mas também neste âmbito da formação acho que é extremamente importante, e quanto mais alargada for nesse sentido e vocês puderem chegar a mais gente, acho que é importante o papel que fazem no âmbito do direito desportivo.
Tinha aqui algumas questões relativamente àquilo que nos falou-nos aqui no respeito pela ética no desporto, da criação de uma entidade que pune então o de respeito. Eu queria lhe perguntar qual é essa entidade. Deve estar sob a alçada do IPDJ, da Secretaria de Estado, deve ser uma organização autónoma. Como é que a entidade deve ser essa? Como é que ela deve funcionar sobre a alçada de quem? Porque é importante que haja essa depois verificação e essa punição e que essa entidade tenha efetivamente poderes, senão acaba por não funcionar. Melhoria no combate à violência, também falou, mas queria lhes pedir propostas concretas. O que é que o grupo de trabalho pode desenvolver? Que propostas podem fazer no âmbito da Assembleia, no âmbito do combate à violência? Pedir-lhe por aqui que nos fizesse chegar agora ou depois propostas concretas daquilo que nós podemos apresentar em termos de legislação neste sentido, para que se torne eficaz, para que não seja mais uma proposta, mais uma lei, que há muitas, mas que depois não são funcionais, não são práticas. Que tipo de punições? Falou aqui não haver um limite inferior, não é? Penso que foi aquilo que disse, que nos especificasse melhor aqui esse aspecto. Aquilo que eu falava nisso, a formação dos dirigentes, sabemos que é um diploma já com muitos anos, precisa de ser também atualizado, introduzir um conjunto de, se calhar, de requisitos. Quando a atividade é profissional e não profissional, há aqui uma diferença, não é? Não sei se ao ponto de haver requisitos mínimos para ser dirigente esportivo quando se envolve verbas públicas. Também queria saber a vossa opinião relativamente a esta matéria. O que é que entendem-se de haver requisitos ou não relativamente a isto? O regime jurídico dos contratos em eventos esportivos, propostas mais concretas também relativamente a estes contratos. Vão existindo muitos, em termos de autarquia para autarquia existem vários tipos de contratos, embora há uma legislação comum, mas se calhar queríamos pedir também propostas nesse sentido, que melhorias podemos fazer então em termos de legislação dos contratos esportivos. E depois o estatuto jurídico da profissão de árbitro ainda não existe. Se entendem que é importante, que estatuto devem ter, como é que devem funcionar a segurança social. Já termino, Sr. Presidente. No desporto, quando ele é profissional. Também para... Eu estive na comemoração de 60 anos na Associação Nacional de Treinadores e eles falam na regulamentação da carreira de treinador. Também que uma proposta nesse sentido, que entendem como é que essa regulamentação deve ser feita, como é que o acesso a treinador das várias áreas também que requisitos devem existir. E por fim, na comunicação social, numa conferência que vocês fizeram em 2 de março, falou-se lá que a comunicação social, os jornalistas têm muita pouca formação no âmbito desportivo. Muitas vezes essa falta de formação nem sempre dão a cobertura mais correta e nem sempre falam da forma mais correta dos temas do desporto. E também propostas nesse sentido que se solicitava, se no acesso à carreira de jornalista deve haver requisitos para formação no âmbito desportivo e também no âmbito televisivo. Portanto, era basicamente isto as perguntas que vos colocaria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. António Cardoso, do Partido Socialista. Obrigado, Sr. Coordenador. Começo no Partido Socialista a saudar a presença da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, na pessoa do Presidente, Dr. Rui Alexandre Jesus, e um pouco na sequência da intervenção anterior, dar relevo à vossa independência nesta questão, pois a ausência de conflito de interesses é muito bom para o vosso trabalho, portanto registro esse pressuposto como muito importante para o trabalho que se pretende desenvolver. Eu vou deixar também algum tempo ao meu colega também colocar uma questão, mas muito rapidamente reforçava as questões que foram levantadas e onde também dava ênfase ao facto de poder, a partir de hoje, abrir uma porta, uma janela de oportunidades de relação entre a Associação Portuguesa do Direito Desportivo e o Grupo de Trabalho da Assembleia da República, onde os vossos contributos concretos, com sugestões concretas de melhoria, que nós ficaríamos receptivos, penso eu, que serão bem-vindos esses contributos legislativos, desde tudo o que foi desenvolvido, da ética, da violência, da formação de treinador,
Dado que me parece que vocês vieram com a vossa intervenção dirigida um pouco para o nosso plano de atividades até junho, e há aqui uma questão que, aproveitando a vossa presença, não queria deixar de passar e que não está no nosso plano de atividades, tem a ver com o papel do Tribunal Arbitral de Desporto. Qual é a vossa opinião e queria que deixassem um apontamento sobre isso. Obrigado. Entretanto, passo a palavra ao meu colega. Deputado João Castro, força. Muito obrigado. Bom dia. Saudar a Associação de Direito do Desporto. É um gosto tê-los aqui. Desculpa pelo atraso a esta reunião, teve a ver com outros afazeres. E realçar, obviamente, as questões da regulação do sector que poderão estar relacionadas com o trabalho da Assembleia da República, que a Associação de Direito Desportivo certamente terá aqui uma capacidade e um contributo muito interessante e importante a fazer. Obviamente que eu sou uma pessoa pessoalmente bastante crítica da forma como o processo desportivo e como o fenómeno desportivo tem sido regulado no país, especialmente face à sua complexidade, não é, que de todos é conhecida, e à facilidade com que os diversos agentes e intervenientes têm em misturar tudo, não é? Ou seja, eu acho que aqui a Associação de Direito Desportivo pode nos dar um contributo fundamental, que é, antes da sua própria intervenção, ajudar-nos a construir uma mensagem de abordagem das diferentes dimensões do fenómeno desportivo. Ou seja, desde a sua dimensão profissional, dos diferentes agentes desportivos, que é aquela mais mediática, podemos assim dizer, mas a sua visão comercial, a sua visão de ocupação dos tempos livres, a sua visão de saúde e de hábitos de vida saudável, do espetáculo, da gestão de eventos, não é? Da gestão do processo todo que envolve o fenómeno dos grandes eventos desportivos, quer os grandes eventos do ponto de vista mediático e no componente profissional, quer aqueles que agora surgem, onde na componente mais basilar, digamos assim, da prática desportiva, começam a surgir eventos, mega eventos, não é? Eventos gigantescos do praticante comum, do cidadão comum que vai fazer a sua prática. E recentemente tivemos a Maratona de Lisboa, não é? Como uma dimensão da componente desportiva ou da utilização daquilo que são as atividades desportivas numa perspectiva completamente diferente, apesar da multidão ou da dimensão humana de praticantes que envolve. A questão dos valores sociais e da mensagem social e da capacidade que o desporto tem em transmitir de forma simples, de forma concreta, aquilo que são valores, aquilo que são objetivos que podem ser cruzadas também com diferentes perspectivas da sociedade, e a dimensão educativa e formativa, não é, que tem a sua componente formal no sistema de ensino, no sistema educativo regular, mas que tem uma componente informal também, que atravessa o país de ponto a ponto. Eu diria que, sem avançarmos para componentes mesmo da ética, ou mesmo outras que aqui foram abordadas, sem fazermos este enquadramento preliminar das diferentes dimensões e de que desporto estamos a falar e de que vertente desportiva estamos a falar, eu diria que poderemos depois, na fase final do processo reflexivo, mostrarmos tudo ou haver misturas que podem, por mais pequenas que sejam, possam criar entropia naquilo que é o desenvolvimento do processo. Numa questão mais pessoal, eu sou especialmente atento àquilo que são a formação de treinadores e a formação de dirigentes em Portugal, que se transformou numa fonte de receita para as federações, não é? E para os agentes esportivos, e uma fonte de receita importante para a sua atividade e para o seu desenvolvimento, pelo que cria dificuldades em mexer no próprio processo formativo e em adequá-lo àquilo que são as efetivas necessidades. Hoje temos treinadores de escalões de formação, de realidades perfeitamente locais, a ser sujeitos a um processo formativo, diria, extraordinário e claramente supra face às necessidades existentes. E, por outro lado, temos agentes que ocupam espaços de grande importância e de grande complexidade, onde o seu processo formativo é, de alguma forma, facilitado, do plano das equivalências e do plano que obrigariam a que tivessem outro tipo de componente de formação. E eu também estou a ser um bocado simplista, se calhar, na minha reflexão, mas eu penso que esta componente financeira que foi introduzida
às questões formativas que se cruzam com as federações, nomeadamente que é quem está, as federações e com outros agentes formadores, mas especialmente com as federações, que é quem mais coordena o processo formativo, momentos do desporto formal, tem criado aqui, e diria que a questão legal e a questão do direito desportivo poderá ser determinante no sentido de introduzirmos alterações neste processo. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado. Luís Monteiro, Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, também quero agradecer a presença aqui da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, em nome do Dr. Rui Alexandre Jesus, Dr. Catarina Cravo, Dr. Carlos Ferreira, a vossa presença aqui. Portanto, agradeço também a vossa disponibilidade e, com certeza, teremos muitos mais assuntos para discutir que não só nesta audiência, porque, na verdade, pedimos esta audiência, mas haverá muitos outros assuntos durante esta legislatura que podemos continuar a discutir. Eu acho que será sempre produtivo nesse sentido. O Dr. Rui Alexandre Jesus colocou há pouco a questão em relação à violência, estava a falar da questão da violência e falou da questão das multas, que me parece a mim que merece realmente alguma atenção. E a verdade é que as multas, para além de serem, ou seja, para além de não resolverem o problema, criam também um regime de desigualdade, principalmente entre aqueles clubes que têm maior capacidade financeira para as pagar e aqueles que têm menor capacidade financeira para as pagar. E, portanto, parece-me a mim que as multas têm dois problemas em si. Têm um primeiro problema que não vão ao âmago da questão, ou seja, não vão ao cerne da questão e não têm conseguido resolver o problema da violência e da ética no desporto, e, por outro lado, são também elas um fator de desigualdade perante a lei. E, portanto, parece-me a mim que isso seria uma das matérias que devemos aqui discutir com bastante atenção, principalmente porque também, quando estamos a debater a questão do direito desportivo, devemos sempre tentar alcançar um parâmetro de maior igualdade no acesso aos direitos e à própria justiça. Em segundo lugar, queria-lhe colocar também uma questão que já foi aqui colocada, que é em relação ao regime sancionatório, ou seja, que viola a ética no desporto. De facto, há um código para a ética no desporto, essa tal de carta de princípios, mas depois não há uma forma de o pôr em prática. E aqui queria-lhe colocar duas questões. Em primeiro lugar, que eu acho que exige sempre esta alteração, exige sempre uma alteração à lei geral, não é? Mas, por outro lado, necessita talvez de um mecanismo, ou seja, de uma entidade que regule e ponha em prática essa mesma legislação. E, portanto, era também um pouco no sentido que o Sr. Deputado do PSD já aqui colocou, que articulação é que a Associação Portuguesa de Direito Desportivo, se é que já fez esse levantamento, ou pelo menos alguma sugestão para um início de conversa nesse sentido. O Bloco de Esquerda está preocupado com a matéria e, portanto, parece-nos a nós que é uma das coisas que rapidamente tem de ser resolvida e que encaixa também na primeira questão que coloquei, porque também não vamos conseguir resolver o problema das multas ou de outro tipo de sanções se, de facto, a Carta de Princípios não ganha um corpo legal que obrigue as instituições, sejam federações, sejam clubes, a responder por isso. E, em terceiro lugar, uma última pergunta, também porque já ultrapassei o tempo, a questão da formação. E entronca também um bocadinho na sustentabilidade financeira. É verdade, como já foi dito aqui, que as federações hoje conhecem, em grande parte, a sua capacidade financeira na formação, e eu acho que isto merece, em primeiro lugar, merece obviamente um debate sobre a capacidade que o Estado tem e até a Secretaria de Estado tem no ponto de vista de financiamento público ao que é a atividade esportiva. Mas, por outro lado, porque se realmente não existe uma capacidade grande neste momento de investimento público no desporto, eu acho que devia existir mais, temos de conseguir fazer uma leitura da qualidade desta formação e da forma como nós olhamos para o futuro. Se queremos continuar que as federações
tenham isso, eu acho que devem ter, mas que outros mecanismos é que podem ser criados e também que outro tipo de controle sobre este tipo de formação é que pode ser encontrado, porque me parece que é a partir do momento em que há também um acréscimo, do ponto de vista até de procura nesse sentido, que outros mecanismos é que podemos ter para melhorar a qualidade da mesma. Obrigado. Senhora Deputada Diana Ferreira, do PCP. Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento também a Associação Portuguesa de Direito Desportivo, os seus representantes. Gostaria, antes de mais, também apresentar as minhas desculpas pelo atraso a esta audiência, mas ainda não se encontrou uma maneira de se encurtar a distância entre Porto e Lisboa e, como tal, acabei de facto por chegar um pouco mais tarde. E gostaria desde já de agradecer todas as reflexões que aqui nos trouxeram, pedindo que na vossa segunda intervenção fizessem um aprofundamento sobre algumas delas, designadamente nesta questão que se refere às punições ou a um possível agravamento das punições por causa das questões de violência e de ética, da ética no desporto, mas por causa das questões da violência de facto no desporto. Naturalmente entendendo que qualquer ato de violência no desporto é absolutamente inaceitável, mas que também temos reservas e preocupações que o agravamento de medidas punitivas seja feito só por via do seu agravamento, sem um acompanhamento ao nível da prevenção ou sem um acompanhamento até ao nível de alguma recuperação, digamos assim, de quem cometeu o ato de violência ou de quem praticou esse ato de violência e neste sentido a punição sem o resto a nós causa-nos algumas reservas, por isso também perceber a vossa reflexão sobre isto. Porque no que se refere às questões de facto de ética e de violência no desporto, nós também entendemos que é necessário definir uma política educativa também e de formação, de prevenção, naturalmente, em que seja possível estimular a prática saudável da atividade física e desportiva, em que seja feita uma valorização do desporto enquanto direito e enquanto um importante fator que também é de promoção de inclusão social, de cultural, de bem-estar e de saúde. E muitas vezes o próprio desporto acaba por ser desvirtuado desta dimensão, sendo muito focalizado na sua dimensão de negócio, o que no nosso entender também nos preocupa e no nosso entender conduz muitas vezes ao aumento da violência no desporto e até a comportamentos nada éticos em muitas matérias. E considerando esta base, naturalmente, que achamos que a partir daqui a prevenção e o combate à violência e a promoção da ética desportiva ganha um outro alcance, digamos assim. E também neste sentido, gostaria de saber a vossa opinião sobre o próprio papel das escolas, dos clubes e do movimento associativo de base que está muitas vezes na formação de muitos atletas e que tem sido muito desvalorizado naquilo que é o desporto nacional e que têm sido de facto dimensões que têm sido muito desvalorizadas quando são o primeiro contacto de muitas crianças e jovens com o desporto e quando aí também começa a fazer-se a formação individual naquele que deve ser o comportamento e naquelas que devem ser as formas de encarar o desporto de uma forma saudável e não de uma forma de violência ou de competitividade por qualquer motivo, digamos assim, em que tudo serve para ganhar. E neste sentido perceber de facto a vossa reflexão sobre isto e também, por fim, a vossa opinião sobre de facto a questão de financiamento. Não a colocaram na primeira intervenção que fizeram, mas gostaríamos também de perceber a vossa reflexão e a vossa preocupação sobre isto. Há, como disse, no que se refere aos clubes, ao movimento associativo, aos clubes de bairro, porque há naturalmente realidades diferentes entre os grandes clubes, digamos assim, aqueles que movimentam muito dinheiro e todos os outros clubes que vão minguando e que vão desaparecendo e que são os clubes que se têm os primeiros contactos e que desaparecendo esses clubes desaparece uma base importante no nosso entender da formação desportiva e também do contributo que pode ser dado para uma formação desportiva saudável, designadamente no que se refere na prevenção e do combate também à violência. Muito obrigada. Muito obrigado. Creio que já estão aqui um conjunto de questões e de reflexões e naturalmente que não se subsumem apenas a estes 10 minutos que vamos tendo para poder trocar impressões, mas passava então a palavra ao Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, depois se quiser passar a palavra
giram o tempo da melhor forma para então para fazer a intervenção final, tentar contribuir para o esclarecimento também das questões que foram suscitadas. Eu contei aqui só referência, sim por alta, 9 diplomas legislativos. Portanto, se eu falar 1 minuto que seja sobre cada um deles, e não é desenvolvê-los, não, primeiro, é um prazer estar a debater estes temas, como disse, saltando para outros temas mais importantes, mas faz 21 anos, eu comecei em 1995, ligado ao direito desportivo, passei por diversas áreas e cansa-me muitas vezes ver determinados assuntos, chegarmos em pleno 2016 e determinados assuntos. Estamos aqui a falar de determinados assuntos que eu há 10 anos falava e debatia. E debatia não é em conversa de café. Debatia em conferências, ligado a eventos patrocinados, seja pelo Estado, seja por qualquer governo que estivesse na altura. E é incrível como é que coisas que, na minha visão, aparentemente, são relativamente simples, obviamente com debate, mas são relativamente simples de resolver, continuam por resolver. Foi aqui, mas rapidamente, eu contei 9 diplomas legislativos. Primeiro, depois temos que separar a competência da Assembleia da República e a competência do Governo. Queria deixar nota sobre estes temas todos que estivemos aqui a falar. Já tive a oportunidade de estar na Secretaria de Estado, a deixar ao Sr. Secretário de Estado as minhas preocupações tal e qual como estou aqui a deixar. E a pedir também a definição de prioridades, no fundo, que é o mesmo que peço aqui. A definição de prioridades quanto às intervenções que em cada área de competência se pretende fazer, nestas matérias. Pronto. Porque os vários temas o que é urgente, e o Sr. Coordenador deixou isso bem expresso, estamos a falar, claro, para uma primeira sessão legislativa. Aqueles temas que levam a uma maior discussão e a um maior debate porque interferem com a estrutura do sistema desportivo, com intervenções de fundo no sistema desportivo, desde logo a clarificação, quando falamos em desporto, que desporto é que estamos a falar? Temos que deixar de falar do desporto de uma forma geral, porque não há desporto uno, é completamente diferente. Os problemas que gera o desporto profissional, ou que gera no sentido que provoca, ou que necessita de resolução do desporto profissional, de todo o outro desporto, que é o desporto de base, o desporto escolar, o desporto de educação, o desporto da prática desportiva. Já temos hoje em dia uma outra vertente do desporto, que é o puro lazer e entretenimento. Estamos aqui a falar e depois vamos falar sobre desporto, vamos fazer um debate sobre desporto. Não, para trabalharmos bem, temos que desde logo definir que áreas de desporto é que estamos a falar. Depois, porque muitas respostas para eu vos dar a questões que me colocaram, e vou tentar o mais rapidamente possível, mas obrigar a um debate e a um trabalho, não são respostas simples. Quer dizer, vamos lá ver, na minha visão são simples, são demoradas. São simples, seja o TAD, eu terei muito gosto, e a Associação Portuguesa de Direito Desportivo terá muito gosto em começar a vossa solicitação e até formalizar ou concretizar o resultado desta reunião em 3 ou 4 propostas concretas de intervenção. Lá está, como disse, seja ao nível do Governo, como já o fiz para a Secretaria de Estado, seja ao nível da Assembleia da República. Porque eu tomei aqui notas por ordem. Qual é a entidade em relação à ética? Lá está, é um debate que se tem que ter. Em Itália foi o Comitê Olímpico Italiano. Aqui, será que há espaço, por exemplo, num TAD para criar um órgão para isso? Será que faz sentido, no âmbito da Secretaria de Estado ou do IPDJ, poderia até fazer sentido, será que o IPDJ atual tem recursos, atual ou a curto prazo tem recursos para tratar disto? Não, são debates que se tem que ter, é impossível ter uma resposta. Eu tenho a minha, lá está, outra coisa é perguntar a minha opinião pessoal. Poderei dá-la mais tarde, mas não parece muito difícil. É um debate que, se concentrarmos trabalho e se concentrarmos energia e esforço, faz e com certeza se chega a mesma questão nas propostas concretas. Falou na ética, na questão também sempre da ética da punição. Sr. Coordenador, repare, eu fiz parte, tive a felicidade de fazer parte do grupo de trabalho que criou o Código de Ética para os agentes desportivos. E a minha maior discussão
foi: vamos ficar aquém do trabalho que estamos a fazer. Porque eu debati muito isso com o atual coordenador do Plano Nacional de Ética para o Desporto. A questão é o que falou. Quando eu falo em punição e ir para além da Carta de Princípios, que é o Código de Ética, é em paralelo com o Plano Nacional de Ética no Desporto no terreno, como é óbvio. Não é? É em simultâneo e não se pode deixar de o fazer. O que me parece é que é uma perda de tempo continuarmos a investir no Plano Nacional de Ética do Desporto sem a parte da punição. Porquê? Porque qualquer um de nós e qualquer... Eu tive esta oportunidade e a discussão foi aí. E, aliás, a resposta que me foi dada na altura foi: essa é uma segunda fase que depois iremos tratar. A minha visão foi: isso é uma perda de tempo, por uma razão simples. Passa uma semana inteira nas escolas. Passa uma semana, se for preciso, uma semana com ações várias, diversas, junto dos jovens, junto dos clubes, investe tudo na promoção da ética, no dizer o que é que está bem e o correto. Chega ao fim de semana. Esse jovem que me esteve a formar e que lhe esteve a dizer: isto não se faz, aquilo não se faz, e o que está correto é isto. Olha para a televisão, vê um jogador empurrar o árbitro, vê o dirigente não sei o quê, todo o seu trabalho de uma semana vai por água abaixo. Todo o seu trabalho de uma semana vai por água abaixo. E andamos nisto. E andamos a investir dinheiros públicos. Lá está. Obviamente que se tem que fazer. E é prioritário que se continue a fazer, e mas tem que ter o outro lado. Porque sem o outro lado perde-se. A mesma questão é a formação dos dirigentes esportivos. Repare, como é que temos 20... O diploma dos dirigentes esportivos é de 1995. Há 21 anos que não se mexe nos dirigentes do Estatuto do Dirigente Desportivo. E pergunto se todos estamos bem. Eu não estou, tenho transmitido isso sempre que possível, mas com certeza. Se todos estamos bem, com a hipótese de, se eu perguntar quem é que pode ser dirigente de um clube desportivo em Portugal, a resposta é qualquer pessoa. De um clube desportivo, não estamos a falar de uma SAD. Lá está, não estamos a falar dos requisitos dos administradores e do desporto profissional. Estamos a falar que se calhar que é do desporto que nos mais interessa. Porquê? Porque um dirigente de um clube desportivo forma jovens. E cria organizações para a formação dos jovens, que é o que mais nos preocupa. Qualquer pessoa pode ser dirigente desportivo. Isto faz sentido? Sem querer ser muito lírico, mas entregamos a nossa maior riqueza, que é a formação desportiva dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, o que seja, nas mãos. É tipo na boa fé, é tipo, vamos lá ver como é que o clube, ou por referências, porque temos os dirigentes esportivos do clube ou da região, mas nunca sabemos quem é que lá está. Deu-se um salto, evoluímos ao longo destes anos, destas décadas, na questão dos treinadores. Apesar de tudo, a questão foi, aqui há uns anos, não sabíamos quem é que estava a treinar os nossos filhos, ou os nossos sobrinhos, não interessa, os nossos jovens. Não sabíamos. Agora, apesar de tudo, apesar das nuances, dificuldades, pode-se melhorar, pode-se, mas já foi uma conquista. Já tem requisitos. Já sabemos que, à partida, para estar ali a treinar os jovens, tem uma formação, mas os dirigentes não. Não sabemos que formação é que o dirigente tem, se tem requisitos mínimos, se deve ao Estado, se foi punido criminalmente, não sabemos. Isto é inadmissível. Como é que é possível não termos olhado? Eu sei porque é que não olhamos para isto antes. Pronto. Mas acho que está na hora de dizer que chega, não é? Pronto. Mas, e lá está, é uma coisa que não obriga a grande trabalho. Basta introduzir, pouco e pouco. Também ninguém quer que de repente se coloque... Não sente falta de recursos? Peço desculpa? Não sente falta de recursos humanos? Mas isso é outra discussão, Sr. Deputado, que é, será que há clubes a mais em Portugal? Isso é outra discussão. Há falta de dirigentes porquê? Porque todos, nós em 10 km de raio, se for preciso, temos 40 clubes. Está um exagero, obviamente, não é? Porquê? Porque eu quero ter o meu clube, ali a freguesia do lado quer ter o clube e o outro também quer ter o clube. Depois não há dirigentes para todos. A questão, o que tem acontecido em relação aos... Sr. Deputado, a questão que tem acontecido aos dirigentes é... a resposta a essa pergunta, todavia, ainda que tenha alguma razão de ser, leva a que andamos a nivelar por baixo. A resposta a essa questão tem sido sempre, ao longo destes anos, foi: se vamos colocar algum requisito, perdemos dirigentes. Isso é nivelar por baixo. Isso é dizer, bom, então não se coloca requisitos nenhum que é para termos dirigentes. E depois temos os dirigentes que temos. Não pode ser, não faz sentido. Peço desculpa, mas não faz sentido. Agora, ninguém quer, deixe-me dizer, ninguém quer, acho eu, dirigentes licenciados, todos,
ou dirigentes formados, ou formados com formação superior, não é isso que se pretende. Agora, penso que temos que chegar a uma lógica de requisito mínimo. Há algum requisito, nem que seja numa direção, por exemplo, repare, todos os clubes têm que ter um contabilista. Só que alguém alguém tem que ter uma formação, tem que trabalhar com contabilidade. Todos os clubes recorrem a um advogado. Porque é que um dirigente, pelo menos, não há de ter qualificação específica para isso. Pronto. Ninguém quer, pronto. Mas é um debate, lá está. Ninguém está a dizer que são soluções imediatas, mas temos é que olhar para isto, que há 20 anos que não olhamos. O que é que se fez? Não se fosse um plano de formação de dirigentes. Há 15 anos que se anda a formar dirigentes em Portugal, dirigentes esportivos. Resultado? Deixem-me só... a questão do TAD é a mesma coisa, quer dizer... É isso, não quero deixar sem a questão do contrato de programa e do financiamento, que é o que me falta. A questão do TAD é outra discussão que muito... Eu tenho, por exemplo, uma visão própria, que pode não ser necessariamente partilhada por meus colegas, mas é um debate que se faz muito. Aliás, nos próximos meses vamos ter uma série de eventos nos quais vários associados nossos vão participar, falando sobre o TAD. Não é um debate grande, não é? Mas aí temos que ir... Porque é que nasceu o TAD? Antes de falarmos no TAD, está a funcionar mal, tudo bem. Vamos repensar ou olhar novamente para porque é que nasceu o TAD. Qual é que foi a necessidade, porque é que se sentiu a necessidade de criar um TAD. Pronto. Depois de debatermos isso e de percebermos exatamente porquê, porque se calhar não há uma única resposta, há talvez 2 ou 3 razões, uma mais atendível do que outra, é um debate que podemos ter e depois assim perceber se faz sentido mantê-lo como está e onde está, porquê dentro do sistema desportivo, porque não uma entidade independente fora do sistema desportivo. Mas é impossível estar aqui a ter esta discussão agora. Não queria deixar de chamar a atenção em relação ao financiamento. Tal como, porque penso que é isso que me move mais no imediato, no sentido de já termos analisado pequenas intervenções cirúrgicas, eu disse isto na Secretaria de Estado, claro que há, e vou-me repetir para terminar, claro, este trabalho são debates, são discussões, são construções legislativas que se podem fazer, mas há pequenas intervenções cirúrgicas que se podem fazer do ponto de vista legislativo, que podem corrigir, ou se não lhe quiserem chamar corrigir, aperfeiçoar, com mais valias para o sistema desportivo, diplomas que temos. Algumas já lhes dei aqui nota. Outra nota final que vos queria deixar era em relação ao diploma dos contratos de programas de desenvolvimento desportivo. Como é que é financiado o sistema desportivo? Diploma de 2009. Tem 7 anos. Se eu vos disser que o Estado anda a entregar milhões de euros, que no final da entrega dos milhões de euros não há controle dos mesmos, do erário público, parece-me a mim que é algo que necessita de intervenção imediata. Acho eu. Não é? Cada vez mais que nos preocupa o erário público, cada vez que mais nos preocupa a boa utilização de dinheiros públicos. Não é? E o que é que se criou? Criou-se um diploma onde não há obrigação, por exemplo, de respeitar a legislação sobre contratos públicos para a atribuição dos dinheiros. O que é que acontece? Entrega, pode ser 4 milhões, 2, não interessa, não sabe a quem sabe a posteriori, a quem é que esses milhões foram parar, mas não tem quaisquer regras de entrega desses milhões. Estamos a falar de dinheiro público. Lá está. Qual é a dificuldade de acrescentar um lapso que se detecta neste diploma legislativo e de aperfeiçoá-lo e de incluir esta necessidade? É rápido, é simples. Não tem nada de mais. Já dentro do diploma, um pouco um debate que se possa ter mais será que há aqui duplicações de financiamento? Será que a intervenção do IPDJ, do IPDJ, como qualquer outra entidade que estivesse ligada à fiscalização deste, é efetiva? Não é? E todos os anos o Orçamento de Estado, que os senhores tiveram muito que debater, que recentemente debatemos e que implica com todos nós, continua a ser, se olharmos todos os anos, essa fiscalização não acontece. É porque não há recursos. É porque não há... Mas isso é relevante, permitirmos que continue a não existir recursos e desculpabilizar com isso aquele mecanismo
que eu reconhecia no Portugal dos anos 90, já não digo para trás, mas ainda no Portugal dos anos 90, que era faz o que se pode, não é? Com os recursos que temos. A partir do momento que estamos a falar de milhões de erário público e dizer não é prioritário, se calhar, olharmos para isto e dizer tem que arranjar aqui forma de legislizar melhor e de não nos limitarmos a controlar a entrega dos dinheiros por meras entregas de relatórios. Sabemos, depois, pelos relatórios. Se não houver uma denúncia, se não houver algum indício de irregularidade, tudo decorre durante os anos sem sabermos exatamente qual é que foi a lógica da atribuição daqueles dinheiros, se efetivamente foram gastos e como é que foram gastos. Estamos a falar de milhões de euros. Pronto, peço desculpa do meu entusiasmo, mas como eu tenho dito, já são muitos anos que disto, e uma oportunidade é sempre uma oportunidade, e estamos sempre naquela, às vezes, se calhar, inocência, não sei, de achar que há sempre uma nova oportunidade de melhorar e de fazer as coisas e de olhar para isto e de intervir. Queria mais uma vez agradecer imenso esta oportunidade e renovar a disponibilidade sempre que entenderem. Não tiveram a oportunidade sei que queria falar um bocadinho sobre o TAD, mas lá está. Eu penso que será a oportunidade de, quando nos quiserem ouvir sobre o TAD, sobre outra qualquer situação, até porque nós funcionamos neste sentido. Temos colegas que se calhar têm uma área mais especializada, seja o desporto profissional, seja o desporto federativo, seja visões sobre... E nesse sentido, com certeza que nós, quando for necessário, teremos quem quase como uma bolsa de peritos, modéstia à parte, de poder ajudar e auxiliar no que entenderem. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome do Grupo de Trabalho, agradecer esta audiência e a oportunidade que podemos refletir sobre vários temas de interesse para o ordenamento jurídico desportivo português e dizer que, creio que foi o Sr. António Cardoso que disse que está a porta aberta. E eu acho que é mesmo esse o nosso objetivo enquanto Deputado da Assembleia da República, abrir as portas desta Casa também às matérias desportivas. Porque eu, em muitos fóruns onde vou, colóquios, conferências, etc., fala-se da importância da valorização política do desporto. E nós estamos aqui, os vários grupos parlamentares, disponíveis também para acolher nesta sede os contributos do próprio movimento desportivo, no sentido de melhorar aquilo que é o ordenamento jurídico. E nada melhor do que quem legisla, que somos nós, ter uma relação estreita com quem aplica as leis, com quem estuda as leis, que são os juristas e na vossa associação estão englobados todos os profissionais que aplicam e que estudam o direito desportivo. E, portanto, agradecer a vossa presença, disponibilizar sempre que queiram também ou enviar os vossos contributos, como o Sr. Presidente disse que iam enviar alguns contributos concretos, ou algumas sugestões que queiram enviar ao Grupo de Trabalho de Desporto, mantemos essa disponibilidade. Fazer-vos um convite, vocês vão receber um convite para uma conferência que a Assembleia da República vai realizar dia 19 de Abril sobre alto rendimento, tal como realizámos há 4 anos atrás, e, portanto, convidar a Associação Portuguesa e todos os associados, a Associação Portuguesa de Desportivo e todos os associados a estarem presentes nesta conferência. É mais um momento para o desporto ser evidenciado aqui na Assembleia da República, disponibilizar-nos também para a Associação Portuguesa de Desportivo, que se quiserem algum dia realizar alguma iniciativa das várias que têm realizado pelo país, alguma associação com o Grupo de Trabalho de Desporto, temos essa disponibilidade aqui na Assembleia da República. Ainda recentemente estivemos nós, cada um, na realização do seu grupo parlamentar, mas estivemos numa iniciativa também da Confederação de Desporto, na Confederação de Desporto de Portugal. Portanto, naturalmente, eu acho que estas sinergias são sempre positivas. Por último, agradecer e então manter essa disponibilidade para irmos mantendo esta relação estreita e colaborando para melhorar o ordenamento jurídico desportivo português e desejar as melhores felicidades também no trabalho da Associação em termos futuros. Muito obrigado.